senador Fortuna Grion, relator do 199 da pauta, apelação criminal. Está escrito aqui para sustentação o doutor Fábio Gama Leite. Uma julgadora, senador Fortuna Grion, relator, senadora Maria Luísa, revisor, senador Otávio Botão. Com a palavra, doutor Fábio, pelo procedimento. Eminente desembargador, relator, doutor Fortuna Grion, doutora Maria Luísa de Marilac e doutor Otávio. Condenação penal, tráfico de drogas, pena de 5 anos e 6 meses em razão da reincidência. A defesa, ao ler atentamente a denúncia que hoje, nesta oportunidade, eu faço questão de trazer parte dela a lume hoje, porque o fato se iniciou com a denúncia, o processo iniciou-se lá. E lá o Ministério Público, na ocasião, disse que durante o patrulhamento, os policiais militares avistaram o denunciado, ora apelante, conduzindo um veículo com 2 mulheres. Sabedores de que este apelante possui um mandado de prisão em aberto, conforme restou comprovado os autos, por um crime de roubo, prisão preventiva na comarca de Alfenas, abordaram-no. Porém, o denunciado não atendeu ao sinal de parada, evadindo-se em alta velocidade. Ao final de todo o processado, a magistrada Primeva absolveu uma das pessoas que estava dentro do veículo. É claro, a outra era menor, não foi processada nesse processo. Absolveu ela pela seguinte questão: o veículo era dirigido pelo apelante. Os policiais disseram que as drogas foram arremessadas do lado do motorista. E absolveu ela. E olha que nós temos aqui nos autos, doutora Maria Luísa, não há dúvida, tanto o absolvida quanto o condenado possuíam antecedentes criminais. Ela ainda mais, por condenações tráfico e associação para o tráfico. E ele por tráfico. Não há dúvida. A quantidade de droga também não há dúvida. Diversa, maior, não é normal. Mas o cerne é que ele foi condenado porque ele dirigiu o veículo. Ele não foi condenado porque a droga era grande, porque o passado dele trazia isso nas costas dele. Não. Ele foi condenado porque ele conduziu o veículo, porque os policiais disseram assim: olha, as drogas surgiram lá da janela do carro dele. E nós tínhamos aí 3 pessoas. Mas eu compulsei os autos aqui hoje, novamente, apesar de ter atuado nele desde o início, mas eu não consegui encontrar aqui hoje quem realmente teria arremessado a droga. E nós tínhamos 3 pessoas no veículo. Os policiais disseram, tá aqui o depoimento do policial Dalto: nós avistamos o arremesso das drogas. E foi indagado a eles: o senhor viu se foi ele que arremessou? Não. O senhor viu se foi a menor que estava no banco de trás que arremessou? Não. O senhor viu se foi a Nayara que arremessou? Não. Tanto é que na sentença ela disse: eu absolvo a coacusada, porque ela estava no banco do passageiro. E olha que os policiais disseram: ó, o envolvimento dela é grande no tráfico. O envolvimento dos 2. Essa questão por si só, basta dar uma olhadela na denúncia, no depoimento dos policiais, sem adentrar essa prova afim no processo, nós chegamos à conclusão de que nós não temos uma certeza aqui de que era ele que arremessou. E nós não podemos também, desta maneira, firmarmos uma condenação grave porque ele arremessou uma droga. Lembrando novamente que os policiais não abordaram ele porque é traficante de droga. Não, ele estava conduzindo droga no carro, doutor. Por isso nós abordamos ele, é traficante conhecido. Não. A polícia foi clara: abordamos esse indivíduo porque ele estava com mandado de prisão, ele tinha um rádio. Pra que rádio? Transmissor para fugir do quê? Da polícia.
Ele não estava traficando, ele estava fugindo de um crime suposto que ele cometeu na outra comarca com mandado de prisão em aberto. Daí a razão dele ter fugido da polícia. A polícia não buscou ele lá porque tinha denúncia de que ele exercia a traficância no veículo, não. Bom, essa é uma questão de suma irrelevância para o desate do recurso. Mas havia magistrado e disse assim: doutor, a prova policial é farta, é certa, é firme. Firme. O policial chega e fala assim: olha, nós fomos avisados por populares, Brador Fortuna, que as drogas estavam lá no meio do mato, lá, e avistaram ele jogando a droga. E que lá tinha um ponto de ônibus também. Aí nós temos a testemunha Patrick no processo, testemunha da acusação. Ele chega e diz assim: não, o policial está enganado, lá não tem ponto de ônibus. Lá é um mato. Ninguém viu, não tinha vizinho, não tinha residência próxima, não tinha nada. Ninguém chegou pro policial e falou assim: olha, eu vi o arremesso da droga. Tanto é que, se fosse verdadeira a acusação, os policiais teriam visto o apelante arremessar a droga. Porque eles estavam atrás do veículo na perseguição. Por que não disseram, na presença do magistrado na época, assim: ó, doutor, quem arremessou a droga foi o apelante, nós vimos ele arremessar, já que estava em perseguição. E se nós não temos essa prova fatal, robusta, não podemos manter uma condenação, porque ele dirigiu o veículo. Eu não estou questionando aqui, eu estou reconhecendo que ele é reincidente. Então eu passo que a outra que foi absolvida e que o Ministério Público não recorreu da decisão, optou por manter a absolvição, também o era da mesma forma. Com envolvimento pior, com 2 condenações por tráfico e associação para o tráfico. E ela já havia afirmado, tanto a época absolvida, quanto a outra pessoa que estava dentro do veículo: Vanessa, nós não vimos quem arremessou. Daí a magistrada chegaram à decisão final pela condenação somente do apelante. E a defesa foi além. A defesa conseguiu comprovar no processo, senhor relator, que mesmo ele tendo um passado negro, sujo, ele ia procurar uma vida normal, como de direito dele. Registrou uma empresa na cidade de Varginha, cadastrou CNPJ, Receita Federal, vinha contribuindo mensalmente, conforme restou comprovado dos autos as folhas 89 e 114. E a defesa foi além. Aqui nessa instância, trouxe uma decisão da mesma comarca, porque o apelante disse lá no depoimento dele assim, ó, tanto ele quanto a outra: olha, nós vimos sendo perseguidos pelos policiais. E essa mulher que foi absolvida, há poucos dias antes dela ser presa, ela foi ao gabinete do magistrado da comarca de Varginha, consta isso nos autos, registrar que estava sendo perseguida pelos policiais militares e que os policiais falaram que iam prendê-la. Ela, não ele, apelante. Mas a defesa veio aqui e juntou nessa instância revisora uma sentença lá da mesma comarca de Varginha, onde o magistrado, colega dela, julgadora, está nos autos, as folhas 250 e 252, foi objeto de apreciação no voto, de que ele, apelante, fora absolvido recentemente por uma acusação de tráfico e que restou comprovado nos autos. Palavra não da defesa, palavra do magistrado, que ele foi perseguido, que ele havia sido perseguido, que ele estava sendo perseguido e que fora absurda a prova contra ele. Essa sentença está nos autos. Então a alegação dele de que vinha sofrendo uma perseguição está comprovada nos autos. Apesar de que a defesa, mais uma vez vale lembrar, entende que essa questão de mantermos uma condenação porque ele era o motorista do veículo, de que supostamente ele teria sido arremessado da janela dele, não é o suficiente o bastante. Nós não podemos também utilizar do passado dele para confirmar isso. Mas o fato é que essa prova não é uma prova fortíssima.
repito, eu não posso afirmar aqui hoje que ele, apelante, era o proprietário e que ele teria realmente arremessado as drogas. A certeza absoluta. Por isso que a defesa vem a essa instância pleitear a reforma da decisão de primeiro grau, para que sejam acolhidos os pleitos da defesa, notadamente a insuficiência de provas para condenação, porque a prova, como disse anteriormente aqui na tribuna, e já ouvi aqui hoje também, a prova tem que ser contundente, ela não pode gerar dúvida, sequer dúvida. Se há o mínimo de dúvida, nós não podemos sedimentar um decreto condenatório, ainda mais se tratando de uma pessoa reincidente, que sabemos que vai ter de cumprir 3/5 da pena. Posto isso, a defesa pede a reforma da decisão para que seja dado provimento ao recurso, acolhido o pleito defensivo de absolvição pela insuficiência de provas. É o que se requer. Obrigado pela atenção. Senador Fortuna, Viol. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a brilhante sustentação, como não ouvir, né? Brilhante sustentação oral produzida dessa tribuna. Se algum dia eu voltar a advogar, eu quero ser tão brilhante na tribuna quanto Vossa Excelência é. Não sei se eu conseguiria, né? Mas o acusado, o senhor Thomas Peter, ele está sendo processado por tráfico. A defesa, ela se bate muito, não há questões preliminares levantadas. A defesa, ela se bate muito sobre a autoria da prova, porque o réu negou. Realmente, o réu, em juízo, negou a prática do delito. Perante a autoridade policial, ele permaneceu silente, disse que nada falaria, só para o juiz. E em juízo, já sob o crivo do contraditório, acompanhado pelo profissional advogado, ele negou a prática do delito, aduzindo que fora espancado pelos policiais, que o flagrante foi um flagrante forjado, e as moças que estavam com ele no veículo, a Nayara e a menor Vanessa, confirmaram a versão dele de que os policiais militares forjaram o flagrante. Bom, os depoimentos da Vanessa, a menor, e as declarações da Correia Nayara são suspeitas, por óbvio, porque a Nayara era codenunciada juntamente com o acusado, e a Vanessa seguramente terá sofrido uma ação socioeducativa por esse fato. E eram passageiras do veículo conduzido por ele. O que me chamou a atenção é que existe muita verve, muita reclamação, mas não trouxeram qualquer prova concreta de que o flagrante foi forjado. Essa prova me faltou na busca que eu fiz no processo, né? Porque nós, quando examinamos um processo com os julgadores, a gente examina sempre buscando achar alguma coisa para absolver o réu, porque isso pacifica o espírito do juiz. Não, tem prova aqui para absolver, ou não tem prova para condenar. Então, podendo absolver, é sempre para o juiz uma tranquilidade maior. E eu não encontrei, com pureza d'alma, procurei, mas não encontrei essa prova do flagrante forjado. É importante consignar
também que este tribunal e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já afirmou a validade dos depoimentos policiais como prova válida, desde que convergentes com os demais elementos existentes nos autos. E quem restava ali naquela situação de fato para declarar, além do réu, além da cor-ré e além da suposta menor infratora, adolescente infratora? Restavam os policiais. E os militares, ouvidos em juízo, prestaram compromisso e não foram contraditados pela defesa. Ora, a defesa, se realmente esse forjamento do flagrante fosse um fato, a defesa deveria ter contraditado. Pelo menos essa é a técnica mais comezinha. E não houve essa contradita dos depoimentos dos policiais militares, que eram aqueles que restaram como testemunhas presenciais. Eles não foram contraditados pela defesa, portanto, não havendo nada na prova que indique terem os policiais algum interesse no resultado do processo, algum interesse de prejudicar. Há uma outra coisa que a defesa, nas alegações, nas razões escritas, ela se bate muito, e eu, por oportuno, registro que a sentença absolutória do mesmo acusado em outro processo, eu colhi o número dos autos aqui, registro meu voto, o número dos autos, essa sentença absolutória foi juntada pela defesa em folha 250, 252, não levanta qualquer dúvida. A sentença absolutória do mesmo réu no outro processo, juntada pela defesa, ela não levanta nenhuma dúvida quanto à atuação dos policiais no presente feito. Uma vez que o agente lá foi absolvido, naquele processo foi absolvido, não porque as testemunhas fossem policiais que não gostassem dele, porque ele tem uma longa vida na traficância e desejassem vê-lo recluso para não terem mais tanto trabalho com ele nas ruas. Não. A sentença absolutória naquele processo se deu em razão de vários equívocos ocorridos no curso do inquérito e durante a persecução penal, o que foi brilhantemente observado pela defesa naquele processo. Mas não se falou em perseguição policial ali, ou lá. Ainda de se salientar que os policiais que atuaram nos autos naquele outro processo não são os mesmos que prestaram depoimento do presente feito, razão pela qual a tentativa da defesa de desacreditar o relato dos brigadianos, a meu ver, não merece prosperar. Em juízo, as testemunhas arroladas pela defesa, portanto, foram as testemunhas civis que depuseram nos autos, arroladas pela defesa, Renata, Joana e Vantuil, afirmaram não haver presenciado os fatos, e aqui no meu voto tem um afirmaram não haverem. Eu vou corrigir essa concordância ainda antes da publicação do acordo. Mas afirmaram não haver presenciado os fatos, se limitando a aduzir não terem conhecimento do envolvimento do réu com atividades ilícitas, o que não é verdade. O doutor advogado sabe disso, que o cliente dele tem envolvimento, sim, em atividades ilícitas já pretéritas. Ainda, ao contrário do que foi alegado pela defesa, o depoimento do senhor Patrick não serve para desacreditar o relato dos policiais. Pelo contrário, Patrick afirmou haver observado que os policiais estavam sujos de terra
uma vez que teriam entrado no mato para localizar as drogas que teriam sido descartadas pelo réu. A defesa aqui da tribuna, e a defesa foi excelente, não houvesse eu estudado bem o processo, estaria convencido da absolvição. Eu contrataria o eminente orador como meu advogado. Mas os policiais narraram em um só coro haver o réu tentado evadir-se ao perceber que seria abordado, sendo que, durante a fuga, rematam os policiais em um só coro. Viram, quando dispensou ele, um pacote pela janela do automóvel. E que, após abordar o increpado, realizaram buscas e encontraram os entorpecentes por ele dispensados. E o militar Éder, contrariando as timias de defesa, salientou haver informações do envolvimento de Thomas com o tráfico de substância entorpecente. Então, na verdade, o réu não está sendo condenado porque dirigia o veículo. Não é assim. Não é por isso que ele está sendo condenado. Eu estou tranquilo quanto a essa questão. E para a configuração do crime de tráfico, de ação múltipla ou conteúdo variado, assim dito, assim chamado, assim definido na doutrina, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal, que, na hipótese dos autos, foi a de transportar ilegalmente substância entorpecente. Meu voto é um voto de 14 laudas, todas as questões elas estão postas aqui, mas o que eu queria dizer, sobretudo para o eminente orador, é que eu estou tranquilo quanto à minha convicção de que o réu não foi condenado apenas porque dirigiu, porque era o motorista do veículo naquela ocasião, e por essas razões e as demais que se encontram postas no meu voto, senhor presidente, eu estou negando provimento ao recurso. Sustentação da tribuna. Eu estou acompanhando o relator. Amadora está Acompanhando o relator. negado provimento ao recurso, é o resultado.